primeiro reforço do Vasco, hein? O colombiano Johan Rojas. Ele tem 23 anos, desembarcou no Rio na madrugada de hoje para assinar até o fim do ano. Ele é meia e estava no Monterrey do México. E o segundo reforço já está muito bem encaminhado. É o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, do Colo-Colo, do Chile. E tá para trazer, você está falando de zagueiro, o Saldívia, o zagueiro que há pelo menos 2 temporadas, né, com a presidência do Pedrinho, o Vasco busca e parece que o Colo-Colo já deu ok para a negociação, ele está encaminhado e vai... Engraçado, né? Ainda há pouco a gente cobrava do Vasco que tivesse um time. Agora a gente começa a ver no Vasco a montagem de um elenco de verdade. Sim. De alto nível, é um jogador jovem, se não me engano, 23 anos de idade. Isso mesmo. Os dois. Então, com essa perspectiva de você ter jogador que entra, encaixa, mas tem possibilidade de negócio. O Saldívia é um zagueiro ao estilo Diniz, pelo que se tem de notícia, né? Jogador de saída de bola, tudo que a gente observou dele no Colo-Colo. O Colo-Colo segurou muito essa negociação, o Vasco tentou, já está há 2 anos tentando, e é um jogador que chega com essa característica Diniz, né? De botar a bola no chão, de sair, de ser um zagueiro de primeiro passe. O Vasco agora está montando elenco, isso é legal. Não poderia ser diferente, sendo zagueiro e pretendido pelo Fernando Diniz, se não souber sair jogando, está complicado, né? O Vasco não estaria procurando, como foi, por exemplo, com o Robert Renan também. O lance da idade acho interessante, os dois com 23 anos, a gente sabe que o Diniz, ele tem essa qualidade de trabalhar e de muitas vezes melhorar os jogadores jovens. Foi assim no Fluminense, por exemplo, com o André, com o Martinelli, não é verdade? O próprio Robert Renan também, que chega com uma certa desconfiança pelo que tinha acontecido no Internacional, aquele negócio do pênalti, mas se consolida também como um bom zagueiro, um jogador importante no Vasco. E esses 2 jogadores jovens, o Rojas, confesso que eu não tinha visto jogar, fui ver uns vídeos, pesquisar, aquela coisa e tal. Mais um meio-campista, pelo que eu vi, é óbvio que eu sempre tomo cuidado. Quando a gente vê vídeos, essas compilações, seleções de vídeos, é óbvio que os caras pegam os melhores momentos, a gente vai ter uma certeza de como o cara joga mesmo vendo os jogos dele no Vasco, pelo menos eu, não via antes. Mas o pouco que eu vi, um meio-campista também de bom passe, né, enfim, com as características que o Fernando Diniz quer, gosta e pode melhorar. Acho que isso é bom para o Vasco e concordo com o Lino que o Vasco precisa reforçar o seu elenco. Fala pessoal do GE, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o interesse do Cerro Porteño do Paraguai no atacante Pablo Verrete, um dos artilheiros do Vasco. É isso. Hoje o Henrique Biderman, um dos dirigentes do Cerro Porteño, afirmou em entrevista ao canal ABC Esportes, lá do Paraguai, que o Cerro Porteño tem interesse no Pablo Verrete, só que é uma negociação difícil por conta dos valores e a identificação que o Verrete tem com o Vasco. Realmente rolou uma sondagem, rolou um interesse formal do clube paraguaio no atacante, só que existem várias nuances dentro dessa negociação. Primeiro de tudo, o Verrete é um cara muito identificado com o Vasco, o clube reconhece isso, mas ao mesmo tempo também reconhece que o Verrete, aos 37 anos, já não está mais num auge físico e a reta final da temporada passada é a maior prova disso. O Verrete, apesar de ter terminado como artilheiro do Vasco, marcou 27 gols, ele termina a temporada no banco de reservas. Ele não encaixa muito bem ali no estilo de jogo que o Fernando Diniz propõe. O Diniz gosta dele, não é que tem os dois batam de frente ali, não é isso. Só que o Diniz quer um atacante mais móvel, tanto que o Vasco até tem procurado isso no mercado. O Brenner, da Udinese, é um cara que o Vasco sondou, mas não avançou por causa dos valores. O Diniz quer esse 9 mais móvel e o Verrete não é isso. O Verrete entrega as características de um atacante mais de área, mais de um cara que é bom de cabeça. E assim, o Vasco entende que já é um atacante que não está no auge físico, tem 37 anos e que não encaixa no esquema de jogo do Fernando Diniz, mas é um cara muito identificado com a torcida. Muitos torcedores o consideram como um jogador significativo aí nesses últimos anos de Vasco. Então, assim, ao mesmo tempo que o Vasco entende que chegar a uma proposta para um jogador de 37 anos pode ser importante para o lado financeiro e para o lado de elenco, porque o Verrete é um dos maiores salários atuais do elenco do Vasco, o clube também entende que se desfazer de um jogador importante para o elenco dentro e fora de campo, você tem que ter muito cuidado para você fazer esse movimento. Então, até agora,
houve esse interesse do Cerro Porteño, só que o Vasco trata a situação com muito carinho, porque se for para o Verratti sair, e eu falo se porque ainda não tem um movimento concreto dessa saída, o Vasco quer tratar o Verratti da maneira como ele merece. O Verratti sabe que ele não é mais titular, mas ele não faz birra internamente, muito pelo contrário, ele segue treinando, segue fazendo tudo que ele tem que fazer, é um cara muito querido por todos do grupo, mas o próprio Verratti sabe que ele perdeu esse espaço no time titular, e aí também pode partir da vontade do jogador de recuperar esse espaço, de jogar sempre, enfim, mas o próprio Vasco, a própria diretoria quer tratar o jogador bem, seja para ficar ou seja para sair. No caso de ficar, o Verratti entender que ele vai ser esse jogador que vai sair do banco sempre, vai ser importante, como foi na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, quando ele fez o gol da vitória em um dos jogos da semifinal, ou se for para sair, para ter um processo de saída que não suje a imagem do jogador que foi tão importante nesses últimos anos para o Vasco e para com os torcedores. É isso, um grande abraço.